Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Estamos aqui mais uma vez para nós gravar mais um vídeo sobre nossas catequeses. Tem muita coisa a trabalhar, né? Eu aqui folheando meus livros, né? Encontrei este livro aqui, A Fé Baseada no Catecismo da Igreja Católica, né? Do padre John A. Haydon, né, dos Estados Unidos. Vou ler aqui o prefácio que ele deixou aqui, né? Ele diz assim: muitos católicos hoje, inclusive os que vão regularmente à missa, não têm segurança quanto aos ensinamentos da igreja em matéria de aborto, sexo pré-material e homossexualidade. No momento em que até teólogos católicos hesitam em manter o ensinamento da igreja sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, o Catecismo da Igreja Católica apresenta-se como farol em mar tempestuoso. A questão crítica é a seguinte: podem os católicos entender e aplicar esse novo catecismo que pretende guiá-los rumo ao próximo milênio? O Papa João Paulo II pretende que ele seja usado por todos os membros da Igreja e não simplesmente como fonte de pesquisa para teólogos e catequistas. Mas como poderão os católicos leigos assimilar a mensagem de uma obra tão complexa? Em A Fé, Padre Halder oferece um guia popular na forma de perguntas e respostas, espécie de mapa para aqueles que desejam viver na íntegra o ensinamento da Igreja, em linguagem clara e concisa. O padre John Halder explica o que é, porque é importante como utilizar o novo catecismo. Ele elaborou um livro para que leigos, pastores, pais e catequistas entendam e vivam sem medo a própria fé neste e no milênio que virá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para entender o Catecismo da Igreja Católica, a introdução geral. O século XX, é o mais crucial da história do cristianismo. As décadas a partir de 1900 são mais do que um número de anos que poderiam da mesma forma aplicar-se a qualquer outro período da história. Marcam o início de uma nova era na civilização humana e de modo semelhante da religião cristã. Que isto tem a ver com o nosso assunto. Para entender o Catecismo da Igreja Católica, tudo. Se não compreendermos o período providencial pela qual a Igreja está passando, consideramos o Catecismo da Igreja Católica apenas outro livro ou outro exemplo de literatura religiosa. Este catecismo tem importância histórica. O futuro da Igreja Católica será moldado conforme a seriedade com que o aceitamos. Podemos legitimamente esperar que o século XXI seja o mais glorioso desde a vinda de Cristo. Porém, precisamos aproveitar a dádiva que ele nos está acontecendo no Catecismo da Igreja Católica. Para entender a fé que o Catecismo nos ensina. O Catecismo da Igreja Católica, doravante Catecismo, não é mera coleção de doutrinas, fornece a base para entender aquilo em que nós católicos cremos. Neste plano, o Catecismo
é sem precedentes. O Espírito Santo que guia a Igreja sabe que, do ponto de vista acadêmico, o mundo moderno é o mais sofisticado da história. Só nos Estados Unidos, mais de 5 milhões de estudantes entram nas universidades a cada ano. Somos instruídos de forma completa em todos os assuntos humanistas que existem no mundo, mas em sua maioria, os católicos não são instruídos em sua fé. O resultado é previsível. Quando conclui o segundo grau, já se acham em conflito com a própria consciência. Aprenderam ciência, história e literatura universal. Ao mesmo tempo, suas mentes foram, no mínimo, mal treinadas na religião que professam. O que acontece? Abandonam a fé católica como vestígio da infância. O catecismo proporciona o início do que deve ser considerada a única maior necessidade católica no mundo de hoje, a saber, entender aquilo em que cremos. Lembre-se da parábola do Nosso Senhor sobre o semeador, narrada por Mateus. O semeador da parábola semeia só boa semente, mas em 4 tipos de solos. Somente a última terra dá fruto. Estas reflexões aplicam-se principalmente ao primeiro solo estéril. Nas palavras de Cristo, enquanto o semeador semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros do céu vieram e comeram tudo. Quando os discípulos pediram que Jesus lhe explicasse a parábola, ele respondeu: aquele que ouve a palavra do reino e não compreende, porque o maligno vem e se apodera do que foi semeado no seu coração. É o que recebeu a semente à beira do caminho. Mateus 13, 10, 18 a 19. Isso é simples e também importante. A semente da verdade revelada por Deus foi semeada em nossos corações no batismo, mas isso foi só o começo. Precisamos fazer tudo o que estiver em nosso poder para entender o sentido daquilo em que acreditamos. De outro modo, o diabo virá roubar a fé de nossos corações. Nunca houve um substituto para o entendimento de nossa religião cristã. Não há nada que substitua hoje, mas agora o entendimento é absolutamente obrigatório. O mundo em que vivemos está decidido a tirar de nossos corações aquilo em que cremos. É por isto que o catecismo é um dom do céu tão oportuno. Não só proporciona ao fiel católico informações sobre aquilo em que crê, como também nos dá explicação sobre o sentido daquilo em que cremos. Como é natural, o catecismo é só o começo. Porém, promete ser uma iniciativa poderosa para despertar o mundo católico adormecido para o dever que temos de saber. O que precisamos crer sobre a palavra revelada de Deus? De que trata a fé que professamos? Que o cristianismo é a religião mais digna de fé do mundo e que, dentro do cristianismo, a Igreja Católica tem a plenitude da verdade. Que, em consequência disso, nós católicos temos a grande responsabilidade de educar o mundo que anseia pelo conhecimento de Cristo e sua verdade. Para entender por que o catecismo é tão importante, uma coisa é saber, em teoria, no que os católicos devem crer. Outra coisa é saber onde encontrar a verdadeira fé expressa em linguagem direta e clara. É muito comum entre os católicos a confusão, até mesmo sobre as doutrinas de fé e a moral mais fundamentais.
No catecismo não há ambiguidade. Pode ser que as pessoas não queiram aceitar o que o catecismo ensina. E esse é o problema delas. Em alguma parte da igreja fundada por Cristo, alguém precisa estar em posição de dizer aos fiéis: isto é verdade e aquilo é mentira. Ou isto é moralmente correto e aquilo é moralmente errado. De outro modo, a própria existência do cristianismo está em perigo e a sobrevivência da Igreja Católica corre risco em todos os países e localidades. É por isso que o catecismo foi publicado em época bem oportuna. É a esperança de restabelecer a unidade em um cristianismo muito dividido, para entender a maneira de usar o catecismo. Ainda temos de explicar um aspecto importante. É também a questão prática, mais importante que precisa ser levantada: como usar o catecismo com proveito apostólico. Antes de prosseguir, são necessários alguns esclarecimentos. O catecismo não é mera obra de consulta ocasional, como um dicionário ou enciclopédia. O catecismo não é mero resumo de ideias ou ideias religiosas que proporcionam um manual interessante sobre a maneira de pensar dos católicos. Não. O catecismo da Igreja Católica é instrumento de instrução indispensável em todos os níveis do apostolado doutrinário. Agora temos uma coleção em volume único da verdade e prática católicas. Para quem quiser trazer os outros a Cristo, se já não forem cristãos, aprofundar e solidificar a fé dos que foram batizados. Todavia, ainda resta a pergunta: como usar o catecismo no apostolado de evangelização e catequese? Primeiro, conheça o catecismo. Nosso dever mais fundamental é conhecer o catecismo. Como ficamos conhecendo alguma coisa? Lendo, discutindo, ouvindo a explicação de pessoas competentes. A leitura dinâmica do catecismo é derrotista. É preciso não só ler o catecismo, mas também meditar sobre ele com devoção. Estou falando sério. Reserve algum tempo para refletir na presença de Deus sobre o que o catecismo ensina em suas mais de 800 páginas impressas. Quanto tempo as pessoas desperdiçam em leitura inútil ou pior que isso? É demais para Cristo esperar que passamos algumas horas por semana lendo a sós ou com outros o que promete ser o pão que alimenta a alma com a verdade revelada. Confie no catecismo. Já apareceram críticos que depreciam o catecismo, em ambos os lados do aspecto. Há quem o critique por ser antiquado e não está a par dos tempos atuais. Outros o criticam por ceder ao modernismo e assim deprecia o que o vigário de Cristo oferece aos fiéis para seu sustento espiritual. Não dê atenção a esses críticos. Desacreditar o catecismo é deixar de levar pelo espírito de divisão que não teme nada mais do que a segurança da doutrina entre os seguidores de Cristo. Adapte o catecismo. O catecismo não é uma leitura fácil, mas também não é sofisticado, nem usa um vocabulário estranho ao povo. De qualquer modo, o catecismo contém todos os fundamentos da fé católica, da moralidade, do culto divino. Ao usar o catecismo para ensinar, adapte a linguagem à mentalidade dos indivíduos que está instruindo. Adapte as ideias sem diluí-las
ajuste o que o catecismo diz ao nível mental e espiritual daqueles com quem você partilha a verdade divina. Viva o catecismo. Isso não é nenhum chavão zeloso. Ensinar a verdadeira fé é diferente de qualquer outra forma de pedagogia. O propósito de ensinar a fé católica é tornar as pessoas capazes de praticar as virtudes que Cristo espera de seus seguidores. Muito bem, mas como você capacita aquele a quem ensina para praticar o que aprendem? Você não faz isso? Só Cristo pode lhe dar a graça de que precisa para praticar aquilo em que crê. Então, como recebem a graça de que precisam? De Cristo naturalmente, mas por intermédio de você, mestres deles. Que estamos dizendo? Que Deus usa as pessoas virtuosas como vidas de comunicação de sua graça para os outros. Na medida de nossa união com Ele, Ele comunicará aos que ensinamos a luz e a força de que precisamos para viver a fé cristã. Deus usa os humildes para dar aos outros o dom da humildade. Usa os castos como transmissor de sua graça de castidade. As pessoas pacientes para inspirar paciência. Os devotos para fazer os outros se tornarem devotos. Em uma palavra, se vivemos o catecismo, seremos instrumento da fé divina para todos aqueles cuja vida nos aproximamos. E podemos dizer a lei da geração espiritual. A santidade é reprodutiva e procriadora. Compartilhe o catecismo. Ao concluir esta introdução sobre o entendimento do catecismo na Igreja Católica, é preciso um esclarecimento. No último dia seremos julgados pela nossa prática da caridade. Como temos a esperança de que Cristo aparece, Ele nos dirá: Vinde bendito meu Pai, recebei em herança o reino que foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestistes, doente e me visitaste, na prisão e viestes a mim. Como isso afeta nosso uso apostólico do Catecismo da Igreja Católica? Profundamente. Esta obra-prima de sabedoria sagrada nos proporciona todos os recursos para satisfazer as necessidades espirituais do nosso tempo. Porém, precisamos estar convencidos de que temos em mão, nas palavras do Santo Padre, os meios para salvar a alma de nossa sociedade. Nota preparatória. Este compêndio do Catecismo da Igreja Católica é exatamente isso, um compêndio. Concentra todos os fundamentos do catecismo em forma de perguntas e respostas. A fonte do compêndio é a edição francesa do Catecismo da Igreja Católica, publicada pelo Papa João Paulo II em 11 de outubro de 1992, no dia de duas comemorações memoráveis: o 5º centenário da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, trazendo a fé católica em 11 de outubro de 1492. O 30º aniversário de abertura do Concílio Vaticano II, em 11 de outubro de 1962. Por que publicar este compêndio? A fim de proporcionar um sólido resumo de todas as principais áreas abrangidas pelo Catecismo da Igreja Católica. Outra razão é oferecer em linguagem simples e clara uma fonte de referência para aquilo que o catecismo mais extenso trata com mais minúsculas e detalhe. Rogo a Deus para que todos que usarem o compêndio encontrem nele um meio valioso, chegar ao âmago da fé da Igreja em Jesus Cristo, nosso caminho, nossa verdade e nossa vida. Muito bem, amados irmãos, fizemos aqui essa introdução deste trabalho aqui
este compêndio, né? É a fé baseada no Catecismo da Igreja Católica, do Padre John A. Haydon. Então, na próxima aula, vamos começar pelo prólogo, né? Começa com a seguinte pergunta: por que Deus nos criou? Um abraço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei!